Uma nave auxiliar é perdida ao explorar um estranho fenômeno espacial, e a sobrevivência de todos a bordo depende da capacidade de comando do Sr. Spock, em The Galileo 7, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. The Galileo 7 é a primeira tentativa de Jornada nas Estrelas de colocar o Sr. Spock no papel de protagonista. E ele funciona bem, tem seus altos e baixos, mas no geral é um bom episódio e ajuda a destacar esse personagem que sempre se projetou acima dos demais aí na gênese de Jornada nas Estrelas, sobreviveu, inclusive o único sobrevivente do primeiro piloto, do piloto descartado pela NBC, The Cage, e finalmente ganha o estrelato nesse episódio pela primeira vez, numa história concebida originalmente por um roteirista chamado Oliver Crawford. O Crawford ele já tinha uma carreira longa, tanto que ele já tinha sido colocado numa lista negra na época em que Hollywood estava perseguindo aquela história de caça aos comunistas, macartismo e tudo mais. E ele já tinha sido escanteado durante uma época, claro, isso para o Gene Roddenberry não foi problema nenhum. E ele foi trazido para sugerir histórias para Jornada nas Estrelas. E ele fez uma proposta que era o seguinte, fazer uma adaptação para o cenário futurista de Star Trek de um filme chamado Five Came Back. 5 voltaram, né? Uma tradução livre, um filme de 1939 que tinha sido estrelado pela própria Lucille Ball, a dona da Desilu, quando ela era bem mais jovem. E esse filme contava a história de uma aeronave que sofre um acidente e tal, não sei o que, e no final, para eles saírem, eles precisam deixar tripulantes para trás. E aí essa história foi adaptada para a Jornada nas Estrelas pelo Crawford, e originalmente quem deveria comandar a nave auxiliar ia ser o Capitão Kirk. Só no final, no crepúsculo ali da resolução da história, é que houve a sugestão de transferir isso para o Spock. Isso exigiria reescrever completamente todo o roteiro, e foi algo que, com alguma insistência do Roddenberry, o Oliver Crawford concordou em fazer, mas aí ficou com uma versão só do roteiro que já tinha essa modificação. E a partir dali ele falou, bom, se você quiser mais versões do roteiro, você vai ter que pagar por elas. E a produção, a gente sabe que não tinha lá muito dinheiro, e ao mesmo tempo, para arriscar com um roteirista que ainda não tinha feito nenhum episódio, eles falaram, bom, se vamos ter que pagar, vamos pagar logo alguém que a gente confia um pouco mais. E quem pegou essa tarefa de reescrever o roteiro do Crawford foi o Shimon Wilsenberg, alguém de quem nós já falamos anteriormente, porque ele foi justamente o cara que primeiro desafiou o Roddenberry em Dagger of the Mind e sugeriu a troca do nome dele pelo pseudônimo, né, S. Bar David, que é basicamente ele mesmo. Já explicamos isso, se você quiser volta lá no Dagger of the Mind, você vai relembrar a história. Mas contrataram ele para reescrever o roteiro, e ele estava trabalhando justamente nesse roteiro quando ele viu a reescrita que o deixou tão furioso lá atrás do Dagger of the Mind. Depois que ele reescreveu, o texto ainda passou pelo Steven Karabatsos, que era o cara que tinha sido contratado como editor de histórias para a série clássica depois que o John D. F. Black saiu, e finalmente foi para as mãos de Gene L. Coon, o produtor que o Gene Roddenberry contratou para cuidar mesmo do dia a dia da série, depois daquela extenuante reta inicial ali, em que ele reescreveu praticamente todos os episódios e moldou a série. Trouxe o Gene Coon para fazer esse meio de campo, e a gente vê alguns traços já bem consistentes do Gene Coon e das contribuições que ele faria para a Jornada nas Estrelas. Aqui novamente nós temos um embate bastante intenso entre o Dr. McCoy e o Sr. Spock. Era algo que tem sua gênese lá atrás no episódio The Enemy Within, mas só com o Gene Coon começou a ser usado de forma consistente. Então no episódio anterior a gente já viu que tinha esse embate entre o Spock e o McCoy, e aqui também essa é uma parte bastante importante da história, o McCoy sendo um dos contrapontos aí pro Spock nessa missão de comando. Essa foi uma história que empolgou a NBC logo de cara. Eles falaram, poxa, que história sensacional, que aventura sensacional. Só que era uma aventura tão sensacional que o preço era proibitivo. O Bob Justman, o produtor associado que estava sempre lá contando os centavos, estava absolutamente desesperado com isso,
porque para a gente realizar essa história seria preciso construir o modelo da nave auxiliar, tanto externo quanto interno, quanto a maquete para filmagem, e isso ia custar uma pequena fortuna que a série não tinha para investir e que a Desilu não topou pagar por fora. Afinal de contas, era uma série que já estava estourando o orçamento episódio após episódio após episódio. Então esse foi um roteiro que, apesar de ter agradado muito a NBC, ele passou um tempo na gaveta, até que surgiu um acordo de licenciamento, a Salvação da Lavoura. A empresa que fabrica modelos de brinquedo, né, de plastimodelismo, a AMT, ficou interessada em licenciar para fazer modelos da Enterprise. E vejam, esse acordo foi feito antes mesmo da série ser exibida, né? Eles começaram a negociar esse acordo e só pelas imagens da Enterprise a AMT ficou interessada, falou isso aqui vai dar samba, e falou, poxa, nós queremos licenciar para fabricar modelos da Enterprise. E a Desilu aproveitou a oportunidade e falou, não, beleza, vamos fazer isso, em troca vocês vão construir para nós, né, bancar a construção do modelo da nave auxiliar que a gente precisa para um episódio, vão fazer a maquete para a gente filmar, vão bancar a versão grande para filmar internamente, vão bancar a versão grande para filmar externamente. Beleza? Beleza. A AMT topou, eles fizeram esse acordo e aí o episódio finalmente saiu da gaveta e entrou em produção. Uma das mudanças que foram feitas foi a troca da ordenança. Nós temos a ordenança Mears aí nessa tripulação da nave auxiliar, e era para ser originalmente um papel para a ordenança Rand. Mas como ela foi sacada da série, já discutimos isso em episódios anteriores, foi um saque meio traumático aí, ela foi retirada da série. O Gene até mais pra frente queria trazê-la como recorrente, mas por enquanto ela estava sacada e no final ele acabou não trazendo, ela não voltou à série clássica, só foi aparecer de novo em Jornada nas Estrelas quando eles entraram na produção dos filmes. Mas então o papel foi reescrito para a ordenança Mears, nada muito difícil de fazer, afinal de contas não é um papel importante, como foram alguns outros que eram para ter caído no colo da Rand e passaram para outro personagem, ou foram reduzidos, enfim. Vocês já se lembram de toda a história que nós contamos em episódios anteriores. Esse foi um episódio dirigido pelo Robert Gist, foi a primeira e última participação dele em Jornada nas Estrelas, mas ao mesmo tempo uma direção muito... Talvez a melhor palavra seja interessante. Tem coisas muito boas nela e tem coisas muito ruins. As tomadas que ele faz, por exemplo, da ponte de comando são muito interessantes e funcionam muito bem, são novas e são diferentes. Ele explora bastante o cenário da ponte. Você vê que tem algumas tomadas que eles caminham, o Capitão Kirk caminha ao redor de toda a ponte. E são tomadas interessantes que a gente ainda não tinha visto na série, mas em compensação nos segmentos do planeta a coisa não foi tão bem assim, em parte pela dificuldade de criar os efeitos visuais, de criar as criaturas e de criar aquelas lanças e atirar, e a pedra que prende o Sr. Spock num determinado momento. Tudo parece muito fake, né? E ali a direção não conseguiu contornar o fato de que realmente era um planeta de papel machê, né? E as próprias criaturas, elas chegaram a ter a sua face criada pelo Watchung, que era o cara que fazia adereços e tal, não sei o que, tem várias contribuições super importantes para Star Trek, mas a cara ficou tão bizarra que a NBC falou, não, corta essas cenas porque isso é muito bizarro, vai assustar a nossa audiência e tal. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, porque a gente tem a impressão de que Jornada nas Estrelas era uma série suave. Mas não, para aquela época, Gene Roddenberry estava sempre empurrando as fronteiras, estava sempre querendo fazer uma coisa mais adulta, mais agressiva, mais impactante do que o que se tinha na TV na época. Bom, quem também não gostou da direção do Robert Gist foi o John Crawford, que fez o Alto Comissário Ferris. Aliás, o Alto Comissário Ferris é um personagem que depois viraria um protótipo aí do burocrata chato da Federação, né? Esse é o primeiro de muitos que viriam em Jornada nas Estrelas. Ele cria o protótipo, mas o que irritou ele nesse episódio em particular foi que o William Shatner queria dizer o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, o quanto ele podia se mexer na ponte, que ele devia ficar parado e tal, e não sei o quê.
E o Robert Gist não quis contrariar a estrela da série e deixou o William Shatner fazer o John Crawford de gato e sapato. Ele ficou meio irritado com essa situação. Outro coadjuvante muito relevante aí para este episódio em particular é o Don Marshall, o ator que fez o Tenente Bowman nessa missão em que o Spock assume o comando, e ele serve como grande contraponto pro Sr. Spock, sempre criticando as decisões lógicas e insensíveis do primeiro oficial da Enterprise. O Don Marshall já tinha uma história pregressa com o Roddenberry. Ele tinha justamente estrelado aquele episódio da série anterior que tinha sido criada pelo Roddenberry, aquela O Tenente, né, The Lieutenant, em que o episódio discutia racismo nas Forças Armadas. E foi basicamente ali que a série foi para derrocada, e a própria NBC, que exibia essa série também, não teve interesse em renovar para uma segunda temporada, porque isso causou um grande mal-estar com as Forças Armadas na época. E o próprio Don Marshall teve alguma dificuldade depois para conseguir trabalho. Ele entrou lá numa lista negra de Hollywood e tal, e não sei o quê. E o Gene Roddenberry meio que fez o resgate dele aí nesse episódio. Ele foi muito, muito bem. E era a intenção dos produtores tornarem o Don Marshall, o Tenente Bowman, um personagem recorrente da Enterprise. Mas o que aconteceu em seguida é que ele foi escalado para estrelar uma série do Irving Allen, Terra de Gigantes, Land of Giants, e realmente passou como um protagonista, né, um membro do elenco principal dessa série durante 2 temporadas. E aí, claro, como protagonista, são longas horas, todos os dias trabalhando, filmagem. Ele não teve a menor chance de fazer uma ponta como ator convidado em Jornada nas Estrelas depois. Então essa acabou sendo a primeira e última participação do Tenente Bowman, embora ele tenha sido extremamente efetivo no papel e tenha agradado muito os produtores. Poderia ter aparecido mais vezes e certamente daria um colorido ainda melhor para a tripulação da Enterprise, que já tinha uma representante afrodescendente, que era a Tenente Uhura. Podia muito bem ter também o Tenente Bowman. Era para ter acontecido, infelizmente não aconteceu, porque ele foi trabalhar em Terra de Gigantes. Parabéns para ele, até hoje ele é mais conhecido por aquele papel em Terra de Gigantes. Quem se deu muito bem nesse episódio também foi o Sr. Spock, né, que afinal de contas teve o seu protagonismo e o merecido estrelato, né, um personagem adorado desde o princípio, que teve aí uma boa participação. Quem não ficou muito confortável foi o Leonard Nimoy interpretando esse papel, porque ele estava acostumado a ter William Shatner como protagonista e ele só reagindo ao Shatner, e aí nessa do protagonismo ele se sentiu um pouco deslocado, mas ainda assim quem vê o episódio sabe que funcionou muito bem e foi um ótimo holofote para o Sr. Spock.